Olá, bom dia! O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques desta edição. Trunfo na alimentação dos rebanhos. De olho no período da estiagem, criadores de gado de Monte Alegre investem no armazenamento da silagem para oferecer ao gado no período da seca no estado. Produção alternativa. Agricultor de Nossa Senhora Aparecida aposta no plantio da soja para diversificar o cultivo e servir de alimento para o gado leiteiro criado na propriedade. Capacitação técnica. Evento promovido pela Cohidro reúne técnicos e estudantes para mostrar as vantagens e viabilidade da produção orgânica. Síndrome da tristeza parasitária. Veterinário da Endagro alerta donos de rebanhos para a proliferação de doenças transmitidas pelo carrapato que podem causar sérios prejuízos aos criadores. E ainda, no quadro Turismo Rural, nossos repórteres viajaram até Cedro de São João para conhecer os atrativos do município que encantam os sergipanos e turistas. Essas são as nossas manchetes, então fique com a gente, porque o Sergipe Rural já está no ar. O mês de novembro chegou e com ele a preocupação dos criadores de gado com a redução da chuva no estado. E você já sabe, se diminui o período chuvoso, as pastagens para os animais começam a ficar escassas. E é aí que entra uma das principais alternativas para alimentar os rebanhos, a silagem. Mas para que ela seja farta e nutritiva, tudo deve ser feito com antecedência. Em Monte Alegre, no Alto Sertão, os pecuaristas já iniciaram o armazenamento para garantir comida farta ao gado de leite. Confira na reportagem. Nesta propriedade, o trabalho começa bem cedo. Por dia são tirados 600 litros de leite das 38 vacas. A alimentação delas costuma ser ração e pasto. Mas na estiagem, o pasto é de baixa qualidade e de pouca produção. A seca toma conta, dificultando a oferta de alimentos. É preciso ter jogo de cintura para passar por essa fase que já se aproxima. A primavera está só começando e o clima já começa a esquentar. Com a chegada do verão, chega também a estiagem. E para enfrentar esse período de seca, uma boa saída é a estocagem de silagem. O primeiro passo, a gente colhe o milho, aí a gente transporta até os silos para armazenar, compacta ele bem compactado, que é para não haver mofo e entrada de vento e fungos. Aí a gente depois cobre ele de lona, cobre bem coberto, e aí depois dele coberto tem um processo de fermentação que dura aí 20 dias para completar. Mas se a gente quiser dar uma adiantada, a gente pode usar o inoculante, mas aqui a gente não usa. A gente só cobre e aí depois do cobertinho, aí ele não tem prazo de validade. Se ele não entrar ar, não entrar água, aí é 8, 10, 15 anos aí ele passa, se ele for bem feito a silagem. Assim, a alimentação está garantida durante todo o período de seca, mesmo que seja prolongada. Isso se dá em função dessa adaptação que o sertanejo fez, dessa relação que o sertanejo construiu com a natureza. Percebeu que os ciclos de seca são frequentes e que é preciso se preparar. Então, o que está acontecendo aqui hoje é sertanejo se preparando para os próximos anos. A avaliação desse ano é um ano muito bom com relação à chuva, o próximo ano tem uma perspectiva boa, no entanto, nós podemos ser surpreendidos. E sertanejo desprevenido, ele perde, o leite diminui significativamente a produção e a produtividade. Então, quanto mais se previne, menos risco se tem e maior possibilidade de continuar sendo esse grande potencial de leite. Na fazenda, ao todo, são 138 animais que terão alimento por mais ou menos 4 anos. 400 toneladas de silagem estão sendo estocadas. O processo de ensilagem, ele depois dos 21 dias, ele na verdade se encontra já com todas as fermentações anaeróbicas. E que isso aí permite realmente uma melhoria dos valores nutritivos do material originário. Ou seja, o milho, o sorgo, ele na verdade o processo melhora os níveis de proteínas, os níveis de carboidratos, ou seja, há uma melhoria significativa em relação ao valor nutricional da silagem. O custo com a produção de silagem é razoável, vai depender da quantidade que será armazenada. Cada metro da lona usada para cobrir tem o custo de R$ 15. Outro canal de despesa é a quantidade de maquinários a serem utilizados, que na maioria das vezes são alugados, a um valor de R$ 140 a hora. Vale a pena, porque o retorno é significativo na produção do leite.
A estocagem de silagem é uma prática bastante usada na região, mesmo em pequenas propriedades como a de seu Erivaldo, agricultor familiar, que conta com o auxílio do crédito fundiário do governo do estado. Eu agradeço porque hoje eu era empregado do homem, passei 23 anos sendo empregado e hoje estou vendo meu punho. Cada um tem seu lote e eles são proprietários dessa área. Adquiriram animais, se estruturaram com palma e eles têm se sustentando com a sua produção de leite. E melhorando essa produção através principalmente de reserva, como a palma da alimentação animal, que é a palma e também a silagem. E outra fonte alternativa de alimentação para o gado nos meses de estiagem e pouca pastagem é a soja. Em Sergipe, o plantio do grão ainda é pequeno. Mas no município de Nossa Senhora Aparecida, no agreste do estado, teve quem apostasse na produção. E o resultado este ano vai ser positivo. Veja. Agricultor desde jovem, Paulo Bahia também é técnico agrícola e, conhecendo o potencial da soja, há 3 anos ele resolveu apostar no grão na cidade de Nossa Senhora Aparecida. A estiagem atrapalhou a continuidade do plantio nos últimos 2 anos, mas com as chuvas regulares dos últimos meses, ele voltou a plantar e a lavoura está assim, bem perto da hora da colheita. Uma safra bem melhor, garante Ariston Gomes, responsável pelos tratos culturais da soja. Antes ele plantou, não deu muito boa, agora boa mesmo deu esse ano. Por quê? Porque por causa da chuva, que veio boa, sabe? Os outros anos a chuva foi mais fraca, sabe? E esse ano foi ótimo a chuva, aí por isso que deu boa. A produtividade foi tão boa, com a variedade sugerida pela Embrapa, que ele está empolgado e pretende mais que dobrar a área do plantio do grão. E o que é produzido aqui já tem destino certo. Compor a reserva de alimento para o gado leiteiro dele que precisou sair da região por causa da seca. A soja é um alimento, ela in natura, ela tem mais de 100% de proteína, né? Ela, tirado o óleo, tirado tudo, ela fica em 46% de proteína. Então essa soja minha aqui, que já foi testada, já mandei para o laboratório, ela com o bagaço, com a bage, ela vai ficar em torno de 26% de proteína. Então para a vaca de leite, para complementar a outra forragem, a silagem, a palma, por exemplo, é uma ótima ração. O principal motivo para apostar na soja é o econômico, garante Paulo. Vou dar um exemplo. O milho, a produtividade aqui da região são 30 sacos por tarefa, isso por tarefa. Vendido a 30 dá R$900. A soja, essa soja aqui, por exemplo, ela tem uma margem de produtividade tranquila de 15 sacos, vendido a 70 daria R$1.050. Então a diferença de preço, além de ter o preço melhor do que o milho, o investimento nem se compara. Um investimento de uma tarefa de milho aqui para se produzir é em torno de R$600 para deixar plantado. A soja fica em R$120 por tarefa. No município de Nossa Senhora Aparecida, a soja começa a ser usada para ração animal. Aqui em Pião está assim, em ponto de venda. O grão começa a despertar o interesse e a atenção de produtores sergipanos. A soja pode ser uma grande aliada na diversificação de plantios e diminuição das áreas de monocultivo. E por ser uma cultura de grande valorização, tem potencial de ganhos para os produtores. Sem sombra de dúvida, uma produção assim que superou as expectativas, mais um ano de produtividade de soja embasado na grande pesquisa que foi feita pela Embrapa aqui na nossa região. Graças a Deus ainda não temos foco de ferrugem asiática, mofo branco ou qualquer outra doença que afeta a soja. Então, graças a Deus a soja está com uma sanidade boa, estamos com uma produtividade boa e assim a tendência é ela aumentar. A comercialização, a soja está girando em torno aqui hoje de R$68 a R$70 a saca na nossa região aqui. Então, assim, com custo de produção em média de R$30, 30 sacos de soja, 31 sacos de soja, então a tendência é ela expandir. Ainda segundo o consultor, há uma grande demanda por soja para compor a alimentação animal nas fazendas e granjas de quase todos os estados. O produtor, seguindo todas as recomendações indicadas pelo técnico, seguindo mapas meteorológicos, seguindo a janela correta de plantio e demais fatores que fazem com que essa produção de soja do plantio à colheita seja sucesso aqui na região do Cealba. E chegou a hora do Sergipe Rural abrir espaço para deixar o homem do campo bem informado sobre as notícias da meteorologia.
Confira agora no mapa a previsão do tempo para os próximos dias no estado. O sol forte predomina na primeira semana de novembro em Sergipe. Na região litorânea, o tempo fica abafado no sábado e no domingo, e a sensação de calor é ainda maior. Na segunda e na terça, o dia fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva rápida em parte do agreste sergipano. No sertão do estado, o tempo segue firme e sem previsão de chuva. Na quarta, quinta e sexta, a sensação de calor aumenta ainda mais com a chegada de uma nova massa de ar quente. A temperatura durante a semana deve variar entre 23 e 36 graus. No município de Itabi, a temperatura deve chegar aos 33 graus, 34 em Boquim e 35 graus em Frei Paulo. A seguir, Coidro promove capacitação para conscientizar produtores e estudantes sobre os benefícios em investir na produção orgânica. E ainda, veterinário do Endagro alerta sobre a chamada síndrome da tristeza parasitária nos rebanhos. É depois do intervalo. O Sergipe Rural volta já. Os benefícios e a viabilidade da produção orgânica foram amplamente debatidos por técnicos e estudantes durante evento promovido pela Coidro, no município de Lagarto, na região centro-sul do estado. Confira os detalhes na reportagem de Patrícia Dantas e Jorge Henrique. Espaço cheio e turma atenta no Colégio Estadual Professor Abelardo Romero Dantas, em Lagarto. Foi dia de falar sobre a importância dos alimentos orgânicos. A ação foi uma iniciativa da Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe, a Coidro, com o objetivo de levar conscientização aos participantes. A Coidro, ela, como trabalha com assistência técnica aos produtores irrigantes, a missão é realmente trabalhar para converter cada vez mais produtores do sistema convencional para o sistema orgânico. A gente sabe que ela dá dificuldade para fazer essa transformação, mas a gente tem insistido, tem apoiado os produtores, principalmente aqui em Lagarto, onde existe um núcleo já bem formado há alguns anos, e pretendemos continuar com esse trabalho. A iniciativa da Coidro foi estendida ao campus da Universidade Federal no município e também a sindicatos de trabalhadores rurais. Por meio dos jovens, é possível alertar dos benefícios de uma alimentação saudável e livre de qualquer risco de contaminação por agrotóxicos. Convencidos disso, eles levam essa informação para dentro de casa. Vai ajudar muito na renda familiar e também vai evitar que a nossa família corra risco de ter grandes doenças por conta do grande número de agrotóxicos utilizados nos alimentos. A partir do momento que tem uma palestra sobre esses assuntos, a gente pode pegar medidas e aplicar essas medidas na própria produção do meu pai, ou então de alguns amigos e familiares, entendeu? Passar informação adiante. O objetivo dessa ação é também mostrar que é possível produzir com qualidade, em alta escala e principalmente preservando a saúde de quem cultiva e de quem consome os alimentos. Quem abriu o evento foi o técnico agrícola da Coidro em Lagarto, Marcos Emiliano de Almeida. Ele falou aos estudantes sobre os processos que permitem a produção orgânica. Desmistificar o que é produção orgânica, que eles em casa, eles passam para os pais as informações, olha, você não vai usar aquele agrotóxico, você pode usar isso aqui, você vai combater do mesmo jeito. Nosso objetivo maior é esse, é melhorar a produção rural e também melhorar a alimentação que vai para as cidades, como também a alimentação dos próprios produtores rurais. O Ministério Público do Trabalho, que integra o Fórum Sergipano de Combate ao Uso do Veneno Agrícola, esteve representado no evento pelo procurador Manuel Adroaldo Bispo, que, na oportunidade, firmou parceria com a Coidro para a distribuição de cartilhas sobre os produtos alternativos orgânicos que podem ser usados como defensivos agrícolas. Toda e qualquer iniciativa que vise a diminuição ou até a eliminação do veneno agrícola, substituindo por algo que combata também as pragas, combata todos os males que podem advir para a produção e que não prejudique diretamente a saúde do trabalhador, o Ministério Público tem apoiado. E essa é a produção orgânica, é uma linha de produção em que nós temos a certeza que não só o trabalhador, mas como também
o consumidor não sofrerão os efeitos deletérios da aplicação do veneno agrícola, porque está sendo substituído por um produto orgânico e que produz os mesmos efeitos. Para quem já trabalha com alimentos orgânicos, há um sentimento de felicidade em produzir e levar à mesa das pessoas saúde. Fico muito contente, porque tanto para mim, como meus clientes que compram mercadoria, ficam tudo satisfeitos e sempre me pedem, já me ligam porque sabem que o produto é de qualidade. E agora, a gente faz um alerta aos criadores de gado sergipanos neste período que as chuvas diminuem e as temperaturas aumentam em todas as regiões. É quando tradicionalmente aumentam os casos de infestação de carrapatos nos rebanhos, situação que traz sérios prejuízos na produção do gado leiteiro. Por isso, todo cuidado é pouco para o animal não ser vítima da chamada síndrome da tristeza parasitária. Veja. É primavera, a chuva deu uma pausa e nessa época há aumento de infestações por carrapatos. Bovinos infectados por doenças transmitidas pelo parasita, como a anaplasmose e a babesiose, desenvolvem um conjunto de sinais clínicos como febre, apatia, fraqueza, anemia, falta de apetite, região do olho ou aparelho reprodutor amareladas ou pouco coradas. E por esse quadro, a doença também é chamada de síndrome da tristeza parasitária bovina. Para o animal ter tristeza parasitária, o animal tem que estar contaminado com o protozoário e com a riqueza que é causadora da anaplasmose e da babesiose. Muitas vezes o animal tem uma incidência muito grande de carrapato, mas não existem essas duas doenças. Para que o animal seja positivo para anaplasmose e babesiose, o animal tem que estar contaminado. Nos animais adultos, é possível identificar a diminuição da produção de leite, atraso no desenvolvimento corporal e reprodutivo. Em alguns casos, a urina pode estar escura. Animais doentes deixam de se alimentar e beber água, resultando em desidratação acentuada, fraqueza generalizada e danos ainda maiores, que geralmente levam à morte dos indivíduos mais novos ou mais fracos. Existem medicamentos apropriados contra a tristeza parasitária, antibióticos e principalmente dar uma terapia de suporte, reidratar o animal, oferecer ferro destrano via intramuscular. Essas são as condições adequadas para que o animal sobreviva à doença e não faleça. O carrapato, enquanto se alimenta do sangue dos animais, é o principal transmissor da tristeza parasitária bovina. E por isso seu controle é fundamental para a prevenção dessa enfermidade. Fazer o controle correto do carrapato é a medida mais eficaz contra a tristeza parasitária. Portanto, banhar os animais constantemente, principalmente no início do verão, de 30 em 30 dias, 6 banhos, para o quê? Para que a população de carrapato diminua, não trazendo prejuízo para os animais. Quando esses pequenos parasitas infestam os animais, é certa a perda de peso e diminuição da produtividade. Por isso, são importantes os cuidados e a prevenção contra o carrapato, que deve iniciar nos animais nas pastagens logo depois das chuvas. Após o inverno, fazer a roçagem dos pastos para o quê? Para diminuir a presença do carrapato, porque muitos vão falecer pela incidência do sol, consequentemente diminuindo os carrapatos no solo, diminuindo os carrapatos nos animais, consequentemente. E nos dias 13 e 14 de novembro vai ter a Semana da Agropecuária. E de 15 a 19 no Parque de Exposições em Nossa Senhora da Glória, a 11ª Festa do Ouro Branco. Você é nosso convidado. Em instantes, no quadro Turismo Rural do mês de novembro, nossos repórteres viajaram a Cedro de São João para conhecer os atrativos que encantam os sergipanos e turistas. Não saia daí, o Sergipe Rural volta já. O quadro Turismo Rural deste mês de novembro viajou ao leste do estado para conhecer o município sergipano, que se destaca pela qualidade da carne de sol, o artesanato de Ponto Cruz e uma bolacha de dar água na boca. Eu me refiro a Cedro de São João. Nossos repórteres foram até lá e constataram que a cidade tem muito, mas muito mais a oferecer aos visitantes do que se pode imaginar. Acompanhe.
Localizado a 94 quilômetros de Aracaju, Cedro de São João está inserido na região do Baixo São Francisco, no leste sergipano. Tem pouco mais de 80 quilômetros quadrados de território e cerca de 6 mil habitantes. E foi esse cedrense que nos convidou a conhecer o município. Mas primeiro, vamos à apresentação dele. Atualmente em Aracaju, todo mundo só me conhece por Nunes. Mas se você chegar aqui no Cedro de São João, você não vai encontrar Nunes aqui. Se procurar Nunes, ninguém sabe quem é agora. Onde é a casa de Chico, de Lio, de Antônio de Beijo. Por ser uma cidade pequena, todos se conhecem dessa forma. E ele, Chico de Lio de Tonho de Beijo, que começa a nos revelar o que Cedro tem para mostrar. Nós temos aqui as bolachas de Carlota, nós temos a carne de sol, que é a tradição, a carne melhor do Nordeste. Temos a Lagoa da Salomé, que é a maior do Nordeste. Hoje, atualmente, foi feita até soltaram os alevinos no Salomé, a pesca está proibida. Mas aqui tem muita coisa boa. Também temos o artesanato. Temos artesanato que é muito forte aqui na cidade. Então nós temos muito o que mostrar nessa cidade. Da fazenda Cedro de Antônio Nunes, foi crescendo e prosperando a povoação. E de uma igreja em louvor a São João Batista, o município hoje é Cedro de São João. Antônio Nunes, vindo de outras regiões, dizem que foi de Minas Gerais, ele vendo que aqui é tudo propício para a criação de gado, já que Cedro é cercado de água e muito alimento para o gado, aqui ele se fixou, construiu a fazenda Cedro, onde hoje é a igreja matriz. E daí ele deu origem ao povoado, ao sítio Cedro, que depois tornou-se vila e depois tornou-se cidade. Na época da cheia do Rio São Francisco, as terras rodeadas pelas águas formavam quase uma ilha. Como se tratava de um lugar seguro, o líder do grupo, Antônio Nunes, construiu um curral com madeira de cedro. Daí a origem do nome Cedro. As águas formam importantes lagoas na cidade, como a Lagoa Salomé. O Rio São Francisco é muito importante para todo o Baixo São Francisco. E aqui a Lagoa Salomé, todos os anos ele banhava com sua cheia a Lagoa Salomé. Banhava, renovava a água e deixava muito peixe aqui na lagoa, que as pessoas pudessem, durante o ano, usufruir da riqueza pesqueiras. Infelizmente, com o projeto de irrigação de propriedade, em 72, o rio deixou de vir abraçar a Lagoa Salomé. Então, não mais ele passou a visitar e vir aqui descansar no remanso da Lagoa Salomé. Mas a lagoa ainda é rica. Falando em história, há pouco mais de 50 anos, essa pequena grande mulher, Dona Carlota, ajudou a cidade de Cedro a ser conhecida em todo o estado. A habilidade dessas mãos faz muita gente ficar de água na boca. Meu pai, quando era novo, ainda que trabalhava, foi quem botou esse biscoito. Biscoitos Carlota. E quem botou o nome do biscoito era cedrense. Mas tinha um prefeito aqui no Cedro, que era João Gomes de Aguiar. Aí ele disse, nós não trabalhávamos aqui, nós trabalhávamos no Alto da Boa Vista. Era lá a padaria, um pãozinho. Ele chegou e disse, o nome dessa bolacha vai ser Biscoitos Carlota. Ele foi quem botou. Seu Aneca participou dessa história e, com Dona Carlota, hoje fica responsável pelo trabalho mais leve dentro da famosa padaria da cidade. O segredo está mais no feitio, né? Que é o ponto da massa, é o jeito de afinar. Esse é mais difícil, é isso. Mas os temperos que dá, copeia, todo mundo faz, né? Agora o ponto é que não vê se eles fazem, né? É por isso que pegam aqui os temperos, mas não faz a massa que a gente faz. Porque não sabe o feitio como é que é, né? Aí o segredo está mais nisso. Hoje o trabalho envolve 20 pessoas, porque a produção é grande. O segredo do sabor dos produtos de Dona Carlota já é conhecido por mais algumas pessoas. Tem o pão, tem cacetinho, bolacha comprida que chama língua de sogra, o biscoito de canela, bolacha seca e 7 capas. E aí depende o pedido dos clientes. Para a bolacha seca, um dos carros-chefes da casa, a massa fica bem fininha e emoldada para logo depois ir para o forno. 15 a 20 minutos depois, está pronta. Mais uma fornada de delícias, que já tem destino certo. A gente tem a produção média de uns 50 mil pacotes mensal, entendeu? Ela abrange o Baixo São Francisco, a capital. E às vezes vai até para a Bahia também. Tem os atravessadores também que a gente entrega. E o caminhão, daqui a pouco eu vou sair para Aracaju para fazer a entrega também, entendeu? E assim, a gente produz para todo o estado, né?
Capital e interior. Filha de Dona Carlota, a jovem Aparecida também segue os passos da mãe e já montou uma padaria que também fabrica e vende as delícias que viraram tradição no município. Significa hoje continuar as origens do trabalho dela, do suor, de tudo que ela tentou e conquistou com muita luta. E o segredo também, ela me falou que tem um segredo próprio. Você também tem, digamos, conhecer um pouquinho desse segredo e pretende passar para as próximas gerações? Pretendo passar para os meus 2 filhos. As mãos habilidosas do povo cedrense também criam formas com linhas e tecidos. E essa arte chega a todo o Brasil. Os belos e cuidadosos bordados embelezam toalhas de mesa, passadeiras e vários outros acessórios. A arte de tecer começa bem cedo. Com idade de 10 anos, minha mãe ensinou a bordar. E me casei, comecei a trabalhar com os bordados. Esses bordados, criei meus filhos, tudo foi desses bordados. Que é abençoado aqui, é milagroso. Aqui rende como pão de Jesus. Pouquinho, mas é milagroso meus bordados. Ponto cruz e rendendê. A gente compra o pano e corta, manda bordar no interior, o povo do interior que borda. Aí depois, com 15 dias, a gente vai, põe os bordados, o povo entregar, embanha na máquina, manda passar o crochê, passa por muitas mãos. Depois lava, bota na goma, manda engomar, para que seja milagre aqui de Jesus Cristo. A famosa carne de sol Bicério de São João é outro elemento que orgulha esses interioranos. Apetitosa, contribuiu para a movimentação da economia local. Entre cedrenses e visitantes, na hora do almoço, a carne de sol é a escolha certa. A carne do sol de cedro é famosa e não é à toa, né? Uma carne que é muito saborosa, é uma das mais famosas do estado e que atravessa fronteiras aí com sua tradição e realmente é uma carne muito saborosa. Quem puder vir saborear da nossa carne, com certeza vai gostar muito. Estamos quase no fim da matéria e deixamos ela, a famosa carne do sol de cedro, por último. E assim, eu peço a vocês licença agora para experimentá-la. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@app.se.gov.br ou através do WhatsApp do programa. Anote aí o número 99894-6691. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.